Tá começando mais um episódio do podcast Agro Depende, podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de iniciarmos a apresentação da mesa, gostaria de convidar todos vocês para participar da nossa pesquisa. Eu acredito que vai estar rodando ainda a pesquisa até esse momento, né? Então convidar todos vocês aí para estar participando dela, porque é uma forma de a gente entender um pouco melhor quem é o nosso público, entender um pouco melhor qual é o conteúdo que interessa mais para vocês, para a gente conseguir trabalhar mais com isso. Gostaria também de convidar para vocês nos acompanhar em nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn. Acompanhem nossos outros episódios aí também, que tem bastante conteúdo bacana aí para todos vocês. Então, iniciando a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani. Meu nome é Cassiano Sartor Decker e pedi para o nosso convidado, Henry, se apresente, pessoal. Boa noite, gente. Meu nome é Henry Sacco, sou engenheiro agrônomo, formei na Exalc. Minha pós-graduação também é na Exalc, no Departamento de Produção Vegetal. Eu sou consultor da DK Ciência Agronômica. A DK Ciência Agronômica tem escritório no sul de Minas, em Alfenas, Minas Gerais, em Paracatu, Minas Gerais, onde tem um polo irrigado muito grande. Os nossos trabalhos se estendem em todo o estado de Minas, Mato Grosso do Sul, São Paulo, tem uma parte que abrange o Paraguai também, e trabalhos pontuais em outras regiões do país, sendo que nosso trabalho de consultoria engloba o levantamento e o planejamento de toda a fertilidade do solo, planejamento da nutrição, todo o planejamento da parte da genética, da nutrição, fitossanitário, toda essa parte como um todo. Construir um ambiente de produção resiliente, produtivo, para que ajude o produtor a estar colhendo sucesso. Cassiano, Eduardo, agradeço o convite aí que trouxe para nós estar conversando aí, um bate-papo bem legal aí. Não, tranquilo. Até antes a gente estava conversando, tu comentou sobre uma consultoria, alguma coisa até que tu vai fazer em cima disso, né? Claro, obrigado, Cassiano, pela possibilidade. Entendendo que muitos produtores têm a demanda, que sempre está evoluindo a sua produtividade, eu sugiro, não comparem tanto sua produtividade com as fazendas vizinhas ao lado, mas tenham como o desafio de você para você mesmo, você como produtor, como técnico, ser sempre melhor cada safra. Nós vamos disponibilizar um curso de mentoria muito legal, em que nós vamos estar trazendo toda a nossa experiência, nossa bagagem. Nós vamos escutar você, produtor, técnico, entender toda a sua dor, qual a sua expectativa, e já de modo, com toda a nossa experiência, vamos estar devolvendo, ao escutar vocês, sete práticas agrícolas para você estar trabalhando, que vai te ajudar a evoluir seu sistema de produção. E nós não só vamos trazer essas 7, nós vamos preencher toda a razão e o motivo do porquê trabalhar essas 7 práticas agrícolas que nós vamos estar trabalhando. E por que 7? Porque nós sabemos o quanto que a vida do produtor é corrida. Então não adianta também nós preenchermos muitas coisas trabalhadas. Tem que ser algumas coisas que vão ser cruciais para o sucesso da lavoura. Então vão ser coisas que, ao nós elencarmos, vai calar o sucesso da lavoura. É um curso que estamos trazendo especial para todo mundo, para que tanto o grande produtor quanto o pequeno produtor, todos eles possam ter acesso a uma assistência técnica. É um curso que em breve vamos estar lançando aí. Não, show de bola. E entra muito o que a gente comenta também no AgroDepende, né? Que é tentar sintetizar a informação, fazer ela mais fácil e trazer de uma forma aplicável também no campo. E a ideia é a gente também conversar um pouco sobre a questão da lavoura. Até uma live que eu tinha visto na semana passada, se não me engano, hoje a gente tá gravando dia 22, onde tu tava conversando sobre a questão do sistema produtivo como um todo, mas me chamou a atenção especificamente na parte de distribuição de plantas, que é uma questão muito importante que muitas vezes a gente não dá tanta bola, né? A gente já conversou com o professor Paulo Arbex aí em 2 episódios, falando um pouco sobre essa questão da distribuição, mas mais ligado à questão dos maquinários, como fazer ela, mas muitas vezes a gente acaba não conversando e tentando entender quais os desafios que a gente tem, as possibilidades de aumento de produtividade que a gente tem por colocar essas plantas distribuídas mais equidistantes, para a gente conseguir aumentar cada vez mais nossa produtividade e assim, né, que é os ajustes finos que a gente comenta, conseguir ter uma rentabilidade maior. Então, eu acho que seria interessante a gente passar essa premissa e tentar entender um pouco essa questão do problema, né? O porquê, quando a gente tem uma má distribuição de plantas dentro da lavoura, a gente acaba perdendo, né? Cassiano, esse ponto da distribuição de planta e também a população de planta, que é outro
componente bastante importante, talvez começando da população de planta, é um dos ajustes mais complexos que a gente tem no nosso ambiente de produção. Por quais motivos? Primeiro, eu queria trazer isso para nós refletirmos nas nossas atuais lavouras. É o que nós estamos vendo em nossa safra, que estamos chegando aqui em março, muitas lavouras já colheram, e a experiência de muitas lavouras tem observado, notado a perda das vagens do terço inferior das plantas, a perda do baixeiro, a perda das folhas. E muitas vezes essa perca das folhas do baixeiro não é só ligado com o manejo fitossanitário, que também é muito importante, ou com outros fatores. Às vezes também é na ânsia de tentar, na ânsia de vencer na produtividade, na ânsia de vencer no sucesso de uma lavoura, ou com medo de faltar planta, colocar muita planta por metro. Essa tem sido a realidade. E soma isso com outros fatores. A nossa lavoura, o nosso produtor está entendendo a importância de cuidar do solo. Tanto que estamos vendo na região inteira. O que é o preço do calcário agora em 2023 e o que era o preço do calcário há 10 anos atrás? Então, a demanda do calcário tem muito a se trabalhar, mas o produtor tem conseguido entender em muitas regiões a importância de cuidar dessa parte da fertilidade do solo, e junto com isso a qualidade da semente está melhorando também. Parece que você coloca 10 plantas por metro, não essas 10 muitas vezes. Então, eu queria dizer que muitas vezes nessa forma de a gente organizar a distribuição das plantas, pensando, se colocarmos numa curva, num gráfico, a relação de número de plantas por metro, índice de área foliar, que retrata metros quadrados de folha por metros quadrados de solo por produtividade, nós muitas vezes estamos errando mais por ter muita área foliar por metro quadrado, isso é reflexo de dentro de várias coisas, por muitas plantas por metro linear, do que por pouca planta. Eu até posso dar um exemplo mesmo, eu tenho uma lavoura aqui em Uberlândia, nós colocamos a variedade Olimpo em Uberlândia dá um ciclo de 125 dias, colocamos 9 plantas por metro, aí deu uma seca, aí quando veio a chuva, não veio chuva, veio chuva de pedra, estragou ainda mais a lavoura, ficou com 4 plantas e fechou com 86 sacas de soja. Nossa. 4, 5 plantas, 86. A fertilidade foi construída, colocamos um bom calcário, uma adubação boa, e ela engalhou e veio. Então, lógico, tem uma base feita, né? Para nossos produtores que estão construindo a fertilidade, estão cuidando, é fundamental, é determinante se ater a essa parte de manejar a distribuição de plantas, a população de plantas, e até se notou que a soja cresceu muito nessa safra, né, principalmente dos ciclos de 120 dias, já é um sinal para nós mudarmos também a genética, porque ficar com a mesma genética e sempre acamando a soja, acabou a soja, já perdeu uns 10 sacas de soja. É um recado para nós alterarmos a questão da genética. E essa questão da população de plantas é muito difícil acertar do escritório. Você só acerta no campo. Então, por isso que é difícil acertar assim em uma safra. Você olha ela, aí você faz os ajustes e com ela vai vindo. E o melhor momento para ver ela no R4, R5. Se no R4, R5 nós estamos perdendo folha, vagem, já nessa fase, é sinal que muitas vezes você abre o dossel da planta, está vendo a folha do terço inferior amarelo, ela já é um sinal para nós, às vezes, reduzir uma semente por metro. Tratar melhor sua semente e, ao reduzir a semente, plantar bem plantadinho, bem distribuído. Aí tem todas as práticas, né, como você citou o trabalho do professor Paulo, que é fantástico, o professor Paulo Arbex, a gente consegue distribuir bem as plantas. E isso vai tanger também um outro fator bastante importante que sugiro para todos nós olharmos, que é justamente também nesse momento que nós estamos na colheita. Olhem para suas lavouras. Nessa fase que nós estamos, você pega os pés de soja, você sempre vai pegar, às vezes, um pé que produz bem. Aí você pega um pé ao lado, você vê um pé, muitas vezes, fraco. Aí você olha esse pé fraco, o que eu oriento? Cortem a planta. Quando cortar a planta, vê as hastes, muitas vezes você vê o pé fraco, ele proporcionalmente tem mais doenças subindo em cima dessa planta. Então, aquele pé fraco é penalizado por esse fator. E isso está também muito relacionado com a distribuição de plantas. Quando você tem plantas mais concentradas, plantas duplas, por exemplo, podem notar, são plantas mais doentes. Distribuindo melhor, você dá a condição das plantas acessar agronutrientes, todas as doenças dos solos, elas não
tem afinidade com tecidos ativos, tecidos vivos, e tecidos vivos dependem de acessar água e nutrientes. Plantas mais bem distribuídas conseguem ter melhor acesso à água e nutrientes, e isso acaba ajudando a ela conviver melhor. Mas esse tema, isso encorajo, né, e esse ajuste tem que ser feito em campo, né? Observem, né? Muitas vezes o que encoraja o produtor a reduzir plantas são os acidentes na lavoura. Uma lavoura que acidentalmente caiu menos planta, tal, aí ele olha, é o talhão que mais produz. Isso tem sido assim muito comum. Isso é muito mais forte quanto melhor a fertilidade. Por que cito isso? Às vezes acontece. Os talhões mais férteis, ao fechar a produtividade da fazenda, os que menos produzem. Um dos motivos que às vezes o talhão mais fértil produz menos é de ter crescido mais. Tem muita planta, coloca muita planta, cresce muito, você perde a folha do baixeiro, perde a folha do baixeiro, perde vargem, e assim vai. Então, esse ano aqui no Mato Grosso foi uma das coisas que a gente mais viu, né? Plantas que acabaram, que tinham até uma arquitetura, um hábito de crescimento de colocar ramos laterais, não colocar ramos laterais, virar uma vareta e ficar com 1,20 m, 1,30 m de altura aí, e que nem tu comentou, perder todo o baixeiro e produzir menos. Então, acho que é interessante trazer essa questão, só fazendo mais um adendo, uma coisa que tu comentou, que muitas vezes a gente tem toda essa estrutura de solo montada, né? A gente tem tudo isso ali disponível, os talhões mais férteis da lavoura, porém, muitas vezes não é o que mais teve produção. E isso acontece, que nem tu comentou, muitas vezes por essa questão de uma má escolha na distribuição, mas eu vejo mais uma questão ligado a olhar a planta, que tu falou. Esse olhar a planta fez com que a planta desenvolvesse, no caso a planta que não a dominada, né, a dominante desenvolvesse bastante, conseguisse uma alta produção, porém a dominada não conseguia pegar nem a luz solar, né, para fazer, no caso fotossíntese, e se autoalimentar, vamos dizer assim, e não conseguiu utilizar também todos aqueles nutrientes que estão disponíveis no solo estruturado. Então ali tu teve uma perda porque uma planta raquítica, né, mesmo tendo alimento, ela não conseguia se alimentar, vamos dizer assim, desse alimento e aproveitar ele. Ela sempre perdendo uma possibilidade de Mas aí são duas coisas, né? Uma delas é eu olhar para minha variedade, digamos assim, olhar para o meu ambiente produtivo e eu dizer, vou trabalhar com essa população, com esse espaçamento ali dentro daquela área. E outra coisa é a parte da plantabilidade, que é ali onde é que ocorre boa parte desses erros, que é ou fazer semeadura rápido demais, ou a semeadura está mal regulada, ou aí tu tem esses problemas acontecendo na lavoura, que daí vai ocasionar todas essas perdas que a gente acaba visualizando. E eu acho que também um ponto que é o que causa bastante, que eu acredito que porque ninguém erra, teoricamente, na plantabilidade por escolha, né? Um erro que acontece por uma, como tu comentou, tem que ser feito no campo, a regulagem, a estrutura para corrigir isso tem que ser feito na hora, senão não tem outro momento para corrigir. Mas a escolha, a decisão de eu dizer, eu tenho essa variedade e essa área, eu vou trabalhar com essa população. E aí tem aquilo que tu comentou lá no início do episódio, né? Sobre a escolha também, pega muito produtor. Aqui no sul, principalmente, tem muito produtor que salva semente. Aí qual que é a mentalidade dos caras? Eu vou colocar mais semente porque vai que não nasce, né? Vai que... não sei qual é o vigor, não sei qual é a germinação, vai que não nasce direito. Então já coloca um pouco mais. Então são esses detalhes que afetam. Mas a maior dúvida que eu vejo é exatamente essa. Eu tenho essa cultivar, essa variedade, como é que eu posiciono a população para essa área, porque a gente sabe que aí entra tudo que a gente já conversa, às vezes no podcast, sobre ecofisiologia, por exemplo, que cara, mudei a época, às vezes, de semear a cultura, aquela cultura que era para engalhar bastante, não engalha e vira uma vareta só no meio da lavoura. E aí, como é que e aí a população afeta, como é que eu distribuo essas plantas afeta a arquitetura dela, e também o momento que eu planto também vai afetar a arquitetura dela. Então, são mais fatores que entram na tomada de decisão, né? É um fator, essa parte da população de plantas é complexo, né, pessoal? Várias coisas, assim, acaba influenciando. Por isso que na lavoura, vejam, estamos na colheita, né? Deixar feita pequenas variabilidades no campo de ensaio de população, que é fácil fazer com a nossa tecnologia, né? Apertar um botão e tal, tem um papel bastante importante. E esse fator de população de planta é uma das poucas coisas que, às vezes, com menos pode ser mais. Às vezes é uma das poucas coisas que você pode reduzir e pode ajudar a produzir mais. Então vale também, ao reduzir as plantas, caprichar no tratamento de semente. Então já vai ter esse fator aliado. Então busca um tratamento de semente bom. Buscar um semente com vigor
vigor bom, né? Não só germinação ok, mas estimular. Uma das coisas que mais dá resultado na fazenda, vigor de semente. Pague o preço que é vigor de semente, vai colher bem. Se nós estamos chegando lá no final e às vezes vê aquela plantinha fraquinha, dentre vários fatores, uma possibilidade também é vigor de semente. Semente começou fraca, vai ficar fraca até o fim, vai receber todo o investimento igual de manejo fitossanitário e vai chegar lá no final, a colheita não vai ser igual. É muito importante essa questão da população de planta para pensar em alta produtividade. Eu vou citar aqui um dos aspectos mais emblemáticos que nós temos na nossa lavoura. O nosso nutriente que mais sai de uma soja é o nitrogênio. Pensando em soja, vai aumentando, soja de 100 sacas. Ela vai demandar 120 kg de K2O, vai exportar isso, vai exportar 45 kg de fósforo, de P2O5, e o nitrogênio vai ser de 300 a 400 kg de N. Se olhar para o número, ele é 3 vezes mais que o potássio. E para abastecer, claro, esse nitrogênio depende da nossa fábrica de nitrogênio, que é um patrimônio nosso, que é o módulo, para poder ajudar tudo isso. Só que o módulo precisa de carboidratos, precisa de energia. Quem que é a nossa fonte de carboidrato? É a folha do terço inferior, que está aí, todo esse emblema aí. Então, se nós perdemos a folha do terço inferior, já é o primeiro passo para a gente perder as produtividades para expressar as altas produtividades. Esse é um. Quando a soja chega no R5.1, que é aquela soja, né, fase bonita da lavoura, né, aquela fase que a soja está tudo fechado, já você está vendo as vagens. Ela, do ponto de vista de acúmulo de matéria seca, apesar de parecer que está bem fechadinho, está em metade. Está em metade tudo que vai acumular ainda em matéria seca e também nutriente. O que eu queria dizer? Nós sabemos a força do dreno, né? Não sei se vocês já experimentaram, e eu convido os produtores a experimentarem. Experimentem tirar a vagem na soja que ela acontece. Até eu tenho um vídeo no meu Instagram que eu mostro isso aí. Quando você tira a vagem da soja, o ciclo dela ela estica muito. O que eu queria dizer com isso? A vagem é um grande peso para a planta também, ela cuidar da vagem. E aí quando ela chega no 5.1, ela está em metade de tudo que vai crescer, ela tem que cuidar da raiz, tem que cuidar da vagem, tem que cuidar das folhas e tem que cuidar do nódulo também. Então, eu queria dizer que essa fase do 5.1, que ela começa a encher o grão, que é uma fase bastante delicada, ela depende muito do terço inferior, além de cuidar do nódulo, para cuidar da raiz também, para continuar acessando os nutrientes. Todo acesso ao nutriente, existe o gasto energético. Quem que é essa grande fonte de acessar, manter a raiz ativa? É as folhas do terço inferior, ela que fornece esse carboidrato, porque ela é a folha que está mais próxima do chão. E também acessar a água, chover, não significa acessar água. Acessar a água também depende indiretamente de um gasto energético. Então, muitas vezes acontece, a planta lá tem umidade no solo, mas não consegue acessar água porque não tem folhas ativas também no dossel. Tudo isso acaba influenciando. E essas folhas do terço inferior, se olhar dentro do dossel, é as folhas tudo para dar errado, né? É que pode faltar luz, é a que está mais próximo do solo. Quando chove, pega uma gota d'água no solo, ele rebate, e aí começa as doenças e assim vai. Então, e a nossa carga produtiva no terço inferior, ela ganhou uma expressão bastante importante, né? Então, ela assim, tem um papel assim, fundamental na nossa lavoura. E a gente tem uma coisa muito boa, né, que tem nosso sistema de produção. As indústrias e o programa de melhoramento genético têm evoluído muito, né? Então, aqui eu trago uma reflexão, né, para todos nós muito importante. A contribuição que a indústria de melhoramento genético tem trazido para nós. Tem um trabalho muito bonito mostrando que ele pegou os 10 materiais mais plantados de cada década e replantou nos últimos 2 anos. E aí, para ver o quanto que em cada década o programa de melhoramento conseguiu agregar produtividade. O número que saiu foi que a cada ano o programa de melhoramento genético conseguiu colocar uns 40, 42 quilos de soja. Parece que de todos os fatores de produção genética dá uns passos muito grandes, né? E realmente tem sido isso. Às vezes você está no material genético, tal, você melhora a parte da terra, melhora o seu sistema de produção, você troca genética, dá um salto de produtividade, como nós estamos vendo essa safra Olimpo, né? Impressionante como a Olimpo, onde tem as boas condições do seu ambiente como um todo, que soja tem saído, né? Cassiano, você comentou da sua região, aqui na minha região também, eu tenho um material lá,
E aí você vai para o Olimpo lá, nossa, é uma diferença de uns números assim, bastante considerável. Isso é relevante para justamente a gente aproveitar o potencial do ambiente de produção, né? Poxa, está num solo legal tudo, às vezes está naquele material antigo, na minha região, o que é um material antigo, um 6410, por exemplo, ou está numa bônus, né? Às vezes é o momento de a gente ir para um próximo passo de material para explorar um potencial produtivo melhor, né? E essa mudança da genética, ela é muito inteligente explorar esse recurso. O que a gente puder pegar os benefícios que estão buscando, nesse caso específico, a resistência ao acalmamento, a arquitetura da planta, a gente embutir isso na genética já é inteligente, né? Não, eu acho que é bem essa questão. E daí entra, junto com toda essa parte de genética, eu acho que é muito importante trazer. E uma informação que eu não sabia, que seria desse terço do bacheiro, né, terço mais baixo, que fornece o carboidrato para a planta, mostra que não é só das doenças, que é muito importante, que a gente tem que cuidar desse bacheiro para manter ele, né, mas o espaçamento e tudo mais, que é o que a gente está comentando, o espaçamento não, a distribuição de plantas é muito importante, a quantidade de população, para uma planta não sobrepor a outra, e essas folhas, ao invés de estarem gerando carboidrato, ela está, na verdade, respirando e gastando carboidrato, que é uma coisa que acontecia muito nas sojas mais antigas também, né, e tá ligado também com como a gente vai fazer essa distribuição, que daí a gente sai dessa parte só de a quantidade de plantas que a gente precisa ter no hectare para ter uma melhor eficiência daquela variedade em si, mas entra muito na distribuição que a gente vai fazer, passando, claro, também pela questão da plantabilidade, que é uma questão que a gente estava comentando, de diminuir a possibilidade de dar problemas. Então vamos lá, da plantabilidade, plantar corretamente, com uma planta bem revisada, tudo certinho. A gente ter uma semente de qualidade, uma semente tratada, com vigor alto, com uma germinação alta, que tu vai ter uma confiabilidade que aquilo vai se desenvolver, né? E ligado a isso, ainda tem a questão não só da população, que a gente falou antes, mas também do espaçamento que a gente vai colocar, né? E tentar entender um pouco o que esse espaçamento quer falar, porque muitas vezes, se a gente ter um espaçamento muito grande, tu vai ter um local ali onde é que tu não vai ter folha cobrindo o solo, né? Então, tu não vai ter aquela questão de ter um aproveitamento total da área, ou tu vai estar muito junto, muitas vezes, e tu não vai ter um aproveitamento melhor da área. Eu lembro de um trabalho, mas um trabalho mais antigo, hoje com certeza já deve ter mudado, que a melhor distribuição ele estava em torno de 33 centímetros de espaçamento, né? Coisa que ninguém faz. Mas naquela época não saiu esse estudo. E isso é muito interessante porque mostra bem essa questão de distribuição. Quem sabe quanto menor for o espaçamento, menos plantas tu tem por metro, melhor distribuídos, a princípio elas ficam, né? Mas hoje a gente trabalha aí de 45, em alguns casos até 75 centímetros de largura, pensando em soja, né? Como tu vê essa questão, como é que a gente pode pensar para trabalhar ela melhor? Eu já fiz bastante ensaio assim, com esse espaçamento entre a linha, né, de 25 centímetros, que até tem uma empresa que começou a desenvolver essa plantadora, e até 60 centímetros, e até alguns produtores de algodão que trabalham com espaçamento entre a linha maior. E o que eu tenho notado é 60 centímetros. 60 centímetros entre a linha é um espaçamento que não altera a população por hectare, né? Então, tem uma população que nós estamos buscando ali, e aí você ajusta isso aí. Mas os 60 centímetros é um espaçamento que, quando chega o R5.1, 5.2, que é um estágio fenológico que muitas vezes é o ponto crítico ao qual nós estamos conversando aqui, que nós perdemos o bacheiro, é nesse momento que ele acaba saindo na frente. Por qual motivo? Primeiro, ele ajuda a entrar a luz. Se a luz está entrando e a folha está ativa, tudo é mais fácil. Ela se proteger contra a doença, manter todo esse maquinário fotossintético, esse é outro aspecto. Se a luz está entrando, quem que vai ajudar a entrar também? Todos os produtos fitossanitários. O que a gente for aplicar, precisar tratar lá embaixo, a facilidade com que vai chegar lá também vai acabar ajudando. E um exemplo, por exemplo, que nós podemos ter como referência, todos nós já vimos um pé solteiro, né, no meio da lavoura, a quantidade de vagem que tem, né, ou aquela espécie que tem. Então, a luz também é um grande estímulo hormonal para a planta. Se nós vermos, apesar da citocina, que é um hormônio importante para a fixação de vagem, ela precisa do carboidrato chegando no ápice da raiz constantemente para poder produzir esse hormônio. Então, a luz também acaba sendo um estímulo hormonal bastante importante. O 25 centímetros, nos ensaios, ele talvez um pouco da evolução do sistema de produção, né? Porque uma coisa que tem acontecido, além
terra, o espaçamento, a arquitetura das plantas que tem mudado também, né, ao longo do tempo. E outra característica que eu tenho notado, pelo menos os produtores, né, que acompanham tudo e todos eles entendem quando a gente conversa, é o boro. Qual que é o nutriente que tem uma influência muito grande para que você enche os galhos? É o boro. Tem um trabalho muito bonito de um pesquisador americano que ele mostrou isso aí. Quando você vai melhorando o boro e você, por exemplo... A desafio que é um material que não é, o entendimento era que não engalhava. Eu tenho um desafio com 8, 9 plantas por metro, engalhando e produzindo 80 sacas aqui nas regiões. Sim. E um grande fator assim, que ajuda para expressar isso aí, perdão, é o boro. O boro tem um papel bastante importante nesse meio. Então, talvez isso ajude a entender essa mudança, né, dessa evolução dos espaçamentos. Se pudesse ter uma possibilidade de melhorar ainda mais a distribuição, as plantas pudessem assim, fazer certinho, né? Que espaçamento eu buscaria? Um que simularia o pentágono, né? É difícil, né? Mas se a gente conseguir fazer igual as vértices de uma colmeia, né? Um pentágono, vários colocando, essa é a melhor equidistância que a gente pode conseguir pensando em toda a área. Quem sabe um dia a gente consiga chegar num processo como esse, né? Um dos problemas... Mas, aí, pode continuar. Eu só queria completar assim, que o espaçamento de 60 centímetros que eu tenho observado em campo assim, de muitas lavouras assim, tem saído bem. E quanto mais tende a lavoura a crescer, né, quanto menor a altitude, mais quente o ambiente... É um espaçamento que tem me chamado bastante a atenção. Até uma coisa para o pessoal não confundir, a gente já comentou, né? Mas para deixar claro, quando a gente fala em mudar espaçamento de planta, não se trata necessariamente a gente mudar a população. A gente pode estar mantendo a população, trabalhando com espaçamento diferente, apenas a gente vai alterando como é que a gente vai estar distribuindo essas plantas naquele mesmo espaço. Aí uma das coisas hoje que se discute é que, por exemplo, se eu não estiver trabalhando com não tiver o amassamento, por exemplo, de uma aplicação, ou estiver fazendo a aplicação até uma questão operacional do maquinário, eu conseguir facilitar, digamos assim, meu processo de distribuição, talvez a gente comece a discutir cada vez outros tipos de espaçamento aí que possa estar facilitando ou aumentando a produtividade. Hoje, as limitações, quando a gente fala em aumentar espaçamento, como a gente já falou, por causa da cultura do trigo aqui, em alguns episódios nossos, entra o questionamento, mas aumenta o problema de plantas daninhas. Realmente, quando eu trabalho com espaçamento maior, ao mesmo tempo que entra mais luz, eu abro mais possibilidade para sair planta daninha. Mas por quê? Porque geralmente o pessoal não tem palha, né? Se eu tiver um ambiente bem construído, com uma boa palhada, já vou reduzir bastante esse problema. E em um ambiente de espaçamento menor, obviamente, eu vou ter muito mais problema da parte de controle de doença, mas daí também entra um outro ponto, que é qual é a variedade que eu vou tá escolhendo para aquele momento, porque tu pega no espaçamento menor, se eu botar uma planta que tem uma folha gigantesca ali, um índice de área foliar alto, vou ter muito mais problema ainda do que um índice de área foliar menor e com uma arquitetura de folha diferente também. Então, olha a quantidade de variáveis a gente vai criando quando a gente começa a aprofundar como é que vai estar distribuindo, que cultivar ele vai estar usando para cada tipo de espaçamento. Então, ou seja, já começa a criar um leque aí de um monte de caminhos, digamos assim, que pode estar sendo tomada a decisão. Eduardo, você tocou num ponto crucial, né? Nosso melhor herbicida é a palhada, né? E palhada é um assunto que vai dessa possibilidade de a gente manejar o espaçamento entre linhas, diminuir um pouco as plantas para poder manejar o recurso da luz. E palhada hoje é um item que a gente precisa tratar nas nossas lavouras. A fertilidade química, a fertilidade mineral, nós avançamos rápido. Tudo que é prático, o produtor faz rápido. Demora-se um tempo até o produtor entender a importância do calcário, mas depois que entende, ele faz e faz com toda a força. Depois ele coloca a adubação fosfatada, o cloreto, né? Nós estávamos conversando, Cassiano, os produtores já entendem a importância da adubação. Então, se colocar a importância dele, eles avançam rápido também nesse sentido. Toda a fertilidade mineral, eles avançam rápido. Qual que é a parte que demora mais tempo e que é crucial e que quando vem a seca, te dá a estabilidade da seca, porque ajuda na estruturação do solo. Quando tem uma boa quantidade de chuva, você consegue colher com falta de luz. Isso eu tenho os meus produtores que avançam todo ano em produtividade, faça sol, faça seca, ou faça falta de luz por causa de excesso de chuva, são todos que cuidam bem da palhada. E esta questão da palhada, ele remete a uma pergunta que todo produtor tem que fazer. A gente sabe a importância de ter um balanço positivo dos nutrientes. Todos nós sabemos. Agora devolvo uma pergunta. Nós sabemos se estamos fazendo balanço positivo de carbono? Eu tenho conta do país.
Eu fico bastante preocupado. Olha É, o quanto de muitos nossos... é duas coisas que a gente tem o balanço negativo geralmente, né? Que é o nitrogênio, que o pessoal acha que a soja produz mais nitrogênio do que na verdade produz, que muitas vezes nem a demanda dela, ela quase atende. E é o carbono, que também nos disponibiliza nitrogênio, que muita gente acha que tem muito carbono no solo, quando na verdade não está fazendo essa construção, que a gente comenta com palhada, está construindo, desenvolvendo esse solo para ter mais carbono, só fazer essa pontuação. Ah, perfeito. Perfeito, você tocou nos pontos muito felizes. Nós temos um balanço negativo de nitrogênio, isso puxa o carbono. E nós temos um balanço que pode melhorar do carbono, né? Tá todo mundo se esforçando, mas... E merece ser tocado porque, vamos lá, gente, é uma das partes mais importantes da lavoura, né? O que é uma lavoura, assim, bem nutrida e com baixa quantidade de carbono, e uma lavoura bem nutrida com uma boa quantidade de carbono? O resultado é muito diferente, é muito diferente. Então, o sucesso, isso eu noto nas lavouras, o sucesso é importante, mas o sucesso é perigoso. Quando você tem uma segunda safra que deu lucro e fica com aquele gostinho do lucro por muitos anos, incentiva, às vezes, a pessoa a estressar muito a segunda safra. E se ele tem, sei lá, tantos hectares, 100% estressa para explorar a terra, tudo que pode naquele canto, e não deixa um espaço para ela reconstruir a parte da matéria orgânica, né, para justamente explorar todas essas outras partes. E a segunda safra, muitas vezes, principalmente na sua região aí, né, Eduardo, que muitas vezes a segunda safra tem um papel muito importante para o sistema de produção. O inverno chove muito bem, né, e se vocês têm, o cerrado não tem, então é a oportunidade de construir matéria orgânica. É um momento também de a gente cuidar do nitrogênio. Toda lavoura de segunda safra responde, mas muito bem ao nitrogênio. O trigo, aqui no Cerrado seria o milho, né? Sorgo também responde, aqui nos pivôs, os feijões, e uma armadilha perigosa das culturas mais rústicas da segunda safra é o balanço negativo do nitrogênio. Se você colocar pouco nitrogênio no sorgo, por exemplo, vai dar uma produção boa, mas ele vai extrair tudo que puder da terra, e quem paga essa conta é a soja depois com a boa quantidade de matéria orgânica. Por isso que às vezes o sentimento do sorgo que produz, penaliza, né, a próxima safra, é falta de adubar bem. Falta de adubar bem, aí a terra e a soja acaba pagando essa conta. Isso falta olhar o sistema. Esse é um dos grandes entraves em um ajuste bastante importante. Um outro ajuste assim que acho que merece contar, Cassiano, Eduardo, é impressionante como as indústrias evoluíram na regulação hormonal das plantas. Que a gente tinha há um tempo atrás, que a gente tem hoje, tem muita opção no mercado. Isso deu muita possibilidade de, se você, depois que você implantou a lavoura, tá lá, não tem mais o que fazer. Depois que você toma essa decisão, tá lá. Então, daí para frente, o que você pode fazer? Até um certo limite, essas ferramentas que a indústria está trazendo têm nos ajudado muito. Eu não vou citar os nomes comerciais aqui, né, que não é o caso, mas merece a gente olhar assim as ferramentas que a gente tem na indústria. Claro, tem ferramentas que são ruins e tem ferramentas que são boas, né? Então tá aí, mais motivo para participar do meu curso de mentoria lá. Ali a gente abre direitinho lá o que vai estar colocando, mas merece olhar para essas ferramentas também que tem nos ajudado bastante, aí, da citocinina, ao etileno, aos extratos de alga de boa qualidade, né? Tem umas opções no mercado aí que tem destacado bem aí, olhando para cada um no seu ambiente de produção, também são ferramentas bastante importantes. Se me permite, sabe uma outra ferramenta que na minha percepção, Cassiano e Eduardo já tem essa ferramenta e que o Cerrado merece usar mais, você já tem isso, é a semeadora de trigo. É impressionante quando você aduba o sistema com a semeadora de trigo, como a soja é bem melhor. Eu acho que até mesmo utilizar a própria botinha na de soja que seja, né? Que aqui, o que eu pelo menos observo na região que eu tô hoje, que a maior parte da adubação é realizada sobre a lanço, né? Então a gente vê que tem uma grande quantidade, a maior parte feito a lanço. Essa parte que tu comenta, acho que é interessante, da própria semeadeira de trigo, né? A questão da distribuição que ela coloca, né? Que não fica tudo num lugar só. Então é uma coisa bem interessante, realmente. Uma coisa que eu noto na semeadora de trigo não vai ser tua soja de arrancada mais bonita, né? Quando você distribui esse fósforo no solo, diferente de colocar. E aí, o que acontece? Ela, claro, vai depender da palhada, né, Eduardo, para segurar as daninhas e tal. E do outro lado, a gente tem ferramentas, né, para segurar. Hoje, com a soja, com as tecnologias que estão vindo, ajuda muito a segurar as daninhas.
Mas do lado assim da fisiologia, quando você distribui o fósforo em mais seções do solo, 17 centímetros, é uma distribuição bastante interessante. A sua soja, ela não vai ser sua soja mais bonita no começo, mas vai crescendo de forma gradual, homogênea. A lavoura fica bem homogênea nesse sentido. E aí, justamente nessa fase do 5.1, quando vira essa fase, você vê que a área foliar dela está bem equilibrada. Você vai ver não uma quantidade muito grande de folha, você vai ver bastante vagem em cada nó, e nessa hora acaba vencendo, do que aquela que cresceu muito, e no final ela ou acama ou vai perdendo as vagens, né? É uma prática... eu tenho... Quando comparo, por exemplo, a adubação das suas diversas formas e coloca na semeadora de trigo, caso vai plantar com trigo, né, já colocar todo o adubo da soja na semeadora de trigo, no fósforo razoável, ou no cerrado, Cassiano, quando está um agosto, setembro, você já vai disparando, vai plantando fósforo com a semeadora de trigo, é uma diferença de uns 4, 5 sacas de soja. 4, 5 sacas de soja, é considerável essa diferença. Então, pega a quantidade de áreas que pega aqui, paga fácil a máquina, né? Muitas vezes. Paga fácil, faz a conta, 4 vezes R$150 a saca de soja, enfim, cada região tem o seu preço, né? Então, e um outro fator também que é de pensar, quantas vezes a gente tem uma chuva na situação da adubação a lanço, né? Quantas vezes a primeira chuva é uma chuva que leva adubo? Para mim, a maior perca do adubo não é por lixiviação, é por escoamento superficial, de ficar lavando. Várias vezes. Tem um trabalho muito bonito na região sul, mostrando no caso aí tudo bem, é um adubo que também dá para fazer na semente de trigo, mas tem um estudo muito bonito na região sul, mostrando as perdas por cloreto de potássio, por escoamento superficial. Pode chegar a 20%, imagina, você coloca de R$1.500 por hectare, que é o custo mais ou menos do adubo, né? E perder 20%. Isso aí, aqui coisa. A gente tem que cuidar para não falar em voz alta esse negócio aí do cloreto de potássio em cobertura aqui, porque senão o pessoal fica meio bravo. Não, que algumas coisas vão virando prática com o passar do tempo, e quando tu passa alguma informação, beleza, mas tem escoamento, vai estar perdendo o produto, vai estar escoando esse produto ainda. Principalmente pega áreas que tem muito declive, aí tu tem uma perda mais acentuada ainda. E aí tu pegar e passar essa informação para um produtor, às vezes, que tá a vida inteira fazendo da mesma forma, aí tem uns pontos de tudo isso que a gente comenta também, né? Vamos pegar o exemplo da palhada, a gente dá um exemplo pro cara, se tu deixasse uma espalhada, se tu fizesse rotação assim, o assado, faça o posicionamento, só que é deixado de lado, às vezes, todo o resto do manejo, né? Às vezes o cara pega para fazer uma parte do manejo e ele cria um outro problema, porque ele não tem daí, às vezes, tu vai ver, tá faltando lá o perfil do solo, tá faltando uma construção do solo. Ou seja, esse que acaba sendo o ponto. A gente pega boas referências isoladas e não aplica elas dentro, vendo todo o sistema. E aí, por isso que o pessoal diz assim, já tentei fazer esse negócio aí e não deu certo. Mas não deu certo porque não tem um sistema ainda. Ele quer fazer partes do sistema e realmente o quebra-cabeça, ele tá com uma peça do quebra-cabeça do tabuleiro ali que não é o dele, dá pra se dizer, né? Como a gente tava comentando até antes do episódio, né, que a gente tava conversando, de outros episódios também que a gente gravou, muitas vezes pegando o Rio Grande do Sul, mas também acho que nos outros estados, tu vai pegar a parte de adubação, é visto muitos 10, 15 centímetros do solo, mas na verdade a maior parte que é abaixo disso, onde é que mais tem raiz, foi implementado de uma forma errônea e tu tá só monitorando em cima, né? Enquanto, na verdade, o maior problema tá embaixo. Então, só para contextualizar um pouco mais esse geral, né? Cassiano, Eduardo, isso é emblemático, né? Nossa fertilidade, a nossa pesquisa brasileira em ciência do solo, sem dúvida, é uma das melhores do mundo, né? Isso vejo claro. Transformar esse solo pobre em um solo fértil como é o nosso, poucas pessoas conseguem estar fazendo. Agora, se entender o mundo da raiz, que é um mundo muito grande, a raiz da soja chega em qual profundidade? 3 metros de profundidade. O milho chega a 4 metros de profundidade. E por quantos anos a gente ficava estudando qual a profundidade do solo? 15 centímetros, 20 centímetros. E a gente olha para a natureza do nosso solo, o que ele é? Ele tem uma baixa fertilidade natural. E quanto mais vai fundo, em 95% dos solos, tem exceções, mas 95% dos solos
vai piorando, cada vez mais profundo. E a fertilidade em subsuperfície vai atingir uma das coisas mais importantes da lavoura, que é acesso à água. E a água, 95% da planta é carbono, hidrogênio e oxigênio, que é fluxo do processo da fotossíntese, que depende de uma boa raiz para poder acessar todo esse recurso. Então, é um dos temas assim, realmente extremamente atuais da nossa lavoura. Para a gente dar o passo da estabilidade produtiva e aproveitar a oportunidade, é crucial a gente interpretar o solo. Depois que, olha, Eduardo Cassiano, em toda a extensão de área que eu cuido, eu tenho o solo até 1 metro de profundidade, toda a área. Até 1 metro. Hoje é possível, nós temos ferramenta hoje para coletar até 1 metro de profundidade. E depois que você fica interpretando o solo até 1 metro de profundidade, você não consegue voltar mais atrás. Você vê que às vezes, por exemplo, mais de um caso, eu já peguei o 0,20 tudo resolvido, pega o 20 centímetros para baixo, o problema do alumínio só vai aumentando. Só vai aumentando. Ou, às vezes, você pega umas coisas muito assim, abrupta, né? Quer ver um indicador legal assim que acompanha quando você tem um problema de impedimento físico? É o enxofre. O enxofre é muito interessante. Enxofre e acidez também acompanha. O enxofre, ele naturalmente, você vai descendo no perfil e vai aumentando. Quando você vê uma barriga, você vê que no perfil ele vai aumentando, ele aumentou abruptamente, depois diminuiu rápido, depois vai para o campo e vê a estrutura do solo, vê a parte... Você sempre vê uma camada compactada. Você tira a planta, você vê a raiz, mostrando aquela raiz achatada, crescendo de forma horizontal. Isso, quando tem essa curva, você olha para a acidez, você vê uma barriga de acidez também acontecendo bem naquela característica. A interpretação da fertilidade do solo hoje, né, e é muito atual. Eu fico bastante contente hoje. Todos os técnicos têm esse entendimento. Eu lembro bem claro numa reunião que tive em 2014, estava um debate, né, entre várias pessoas, tal. Aí eu lembro bem claro que naquela época, 2014, eu falei, olha, para alta produtividade não é nutriente foliar só, tudo bem, todo mundo tem a sua função, seu papel, mas o buraco é mais embaixo. É coisa que está literalmente, né? Em grande profundidade e tal. Eu lembro unanimemente, mas na mesa todo mundo tomou um susto, mas poxa, a raiz da soja chega a 3 metros de profundidade e tal. E aí, em muitas regiões, né, eu e o meu sócio, que é o Dantas, né, a gente já passou o país inteiro abrindo trincheira, estava avaliando. É impressionante como, assim, muita gente não tinha percepção naquela época, né, de que a raiz da soja chegava em grandes profundidades, o potencial que ela. E hoje todo mundo entende, né. Hoje é uma coisa que eu fico bastante feliz. Hoje, para todos nós é claro a importância desse aspecto, né? Isso eu tenho certeza que para as instituições de pesquisa, né? Porque a gente ficou muito tempo estudando uma camada muito importante que é o 20 centímetros. Então, o próximo passo, as instituições de pesquisa, os pesquisadores, precisam avançar e entender essas camadas mais profundas. Precisa entender esses outros aspectos como a física e a biologia do solo que a gente estava comentando, né? Que é um ramo aí que a gente sabe que tem um impacto enorme e tem muito a caminhar, né? Aquela frase do Einstein é muito verdadeira. São as perguntas que movem o mundo. Se a pergunta é falha, pode dedicar a energia inteira, você vai estar fadado a ficar curto o seu alcance, né? E eu tenho uma percepção muito boa, foi como tudo está evoluindo muito bem nesse sentido. E tem que acertar a população de planta, distribuição de planta, né? Porque a planta vai crescer mais. E aí, se seguir com essa mesma parte, vai limitar o sucesso da lavoura. Com certeza. Até agora, recentemente, teve o lançamento, né, que o pessoal conseguiu isolar por CRISPR lá, o gene para seca, ou seja, criar a soja resistente à seca. E aí entra um ponto basicamente importante. Onde é que vai responder bem essa cultura? Claro, numa área que está faltando água, mas que eu tenho um solo estruturado para fornecer esse equilíbrio. Aí pode ter certeza que só vai ter gente plantando soja resistente à seca em lagem de solo, praticamente, lagem de solo não, em lagem basicamente, e dizendo depois que não vai estar funcionando ou que não vai estar entregando a resposta que deveria. Então, assim, ó, a gente tem que entender que por mais a pesquisa tá lá desenvolvendo tecnologia, buscando ferramenta, e aí tá faltando o basicão ali para nós, do solo, que o pessoal não tá cuidando às vezes, que é o que vai nortear todo esse caminho. Se tu tem um ano que tenha falta de chuva, um solo bem estruturado e uma planta resistente à seca, aí tu matou o negócio. Mas se tu tiver até num ano chuvoso e largar numa área ruim, um solo mal construído, pode ser a variedade de soja que for, distribuído da forma que for, que tu vai estar perdendo um monte de produtividade porque
não foi resolvido o básico, né? Aí entra uma coisa que é normal acontecer, até eu tinha comentado com ele, ó, se a gente sair um pouco da linha do pensamento, vamos dizer, não é estranho que sempre acontece, porque até eu acho que é importante a gente trazer isso. A gente começou falando sobre a questão de população, distribuição, né, espaçamento, todas essas questões, e acabou falando de fertilidade porque tá tudo interligado no final das contas. É isso que eu acho muito legal dentro das nossas conversas, porque a gente tem que entender o sistema produtivo inteiro que a gente está trabalhando. Entender o solo, entender a planta, entender o clima, entender se deu sol, se ficou muito tempo nublado, se não tem água bastante no solo, se o solo está compactado, se tem os nutrientes disponíveis. Então, é uma complexidade, né, que a gente tem toda ali com a soja, com o milho, com qualquer cultura que a gente vai trabalhar, e muitas vezes não é visto com essa complexidade. E a gente sempre brinca que aqui no podcast a gente gosta de botar a pulga atrás da orelha, né, que é se fazer as perguntas que nem tu comentou anteriormente, que é elas que a gente tem que responder, entender como é que tá acontecendo, o porquê tá acontecendo e como a gente pode melhorar ainda mais. Eu acho que entra muito nessa questão do próprio episódio que a gente gravou. A gente comentou toda a parte de fisiologia que acaba entrando pela própria distribuição, né? Se uma planta ali tá uma sobrepondo a outra, ela vai ter uma produção diferente hormonal, muitas vezes. Se tá faltando um nutriente, a gente também vai ter um problema. Se muitas vezes tu perdeu o bacheiro, tu vai ter a questão da planta não conseguir... os nodos não fixar tanto nitrogênio, né? Porque é uma troca simbiótica, um dá no carboidrato, vamos dizer assim, e outro disponibiliza o nitrogênio. Então é uma troca que está acontecendo tudo ao mesmo tempo, e tudo isso a gente tem que entender pelo menos um pouco para conseguir chegar em altas produções. E está muito ligado no que a gente quer fazer aqui, né? Trazer essa complexidade para mostrar, ó, pessoal, não é fácil, tem muita coisa para se fazer, né? As tecnologias estão aí para nos ajudar, mas atrás de todo sucesso tem bastante energia, bastante conhecimento aplicado, bastante observação de lavoura, né? Esse tema que nós estamos abordando, arranjo populacional, arranjo de população, é um tema complexo porque é mais fácil você acertar isso em campo, né? Tudo isso acaba se interagindo. E uma vez que está todo mundo cuidando bem do seu solo, eu trago essa questão da distribuição das plantas, porque eu noto onde todo produtor assim, precisa dar uma atenção um pouco melhor. Nós estamos muito bons em conseguir fazer florivagem. Eu vou colocar dessa forma, nós estamos morrendo na praia. A gente está conseguindo fazer flor, está conseguindo fazer vagem, está perdendo a vagem na R5.5, R3. Você pega o pé, você chacoalha, cai um monte de vagem. Não faz sentido. Fez cada vagem, tem que segurar até o fim. Exato. Gasto energético. E aí cabe tudo isso, né? Para mim, aonde a gente se prepara, para mim, tudo que a gente cuida do sistema de produção, do ambiente de produção, é pro R5.1. É o momento que a distribuição de carboidratos da planta vai entre o grão, a raiz e o nodo. Nessa hora, se você conseguiu distribuir bem as plantas, conseguiu acertou na genética, tua base está bem feita, fez o manejo de fitossanitário legal, fez lá no comecinho, protegeu bem, a palhada está boa, ajudou a fazer um solo com uma temperatura menor, fazer mais raiz, fazer um nódulo bom, e isso ajudar nessa fase do 5.1. Todo esse preparo, para mim, é a parte mais que separa as grandes lavouras, está aí, né, no R5.1 para frente. Porque justamente, apesar de estar uma lavoura fechada, alta, novamente, a gente está em metade de tudo que vai acumular ainda de matéria seca. Até então, todas as lavouras vai bem, mas daí para frente acaba... Tanto que, às vezes, a gente já vê muitas vezes lavoura que no começo dá um estresse muito grande. Ou às vezes uma lavoura que errou a mão, teve um sumizinho lá que deu sobrou na calda, não lavou bem, aí pega na lavoura, aí todo mundo cuida bem, acaba sendo só a lavoura que mais produz. Ou aquela lavoura que no começo foi mais judiado e tal, no final que mais produz, né? É porque tudo isso ajuda a chegar nessa fase do 5.1, a se preparar para esse momento, para expressar a produção. E pensando em lavoura, todos os detalhes, eles fazem diferença, né? Tudo isso acaba contando. Não, perfeito. Acho que até, eu não sei se tem mais alguma coisa que tu gostaria de falar, que tu acho que tenha faltado aí dos assuntos que a gente abordou, mas no meu ver ficou bem completinho pra gente conseguir passar pro público melhor, ou até mesmo um recado que tu queira deixar pro final aí pro pessoal. Cassiano, Eduardo, agradecer a oportunidade ímpar, né? A gente tá debatendo aí, foi bem dinâmico, foi bem legal aí, e a mensagem que merece tratar é isso, olhe para sua lavoura no R4 e se vê que está perdendo folha, vão com coragem, reorganizem a sua população de plantas, é uma das coisas que com menos às vezes você pode fazer mais.
Perfeito. E no mais, gostaria de todo mundo aí seguir o Henry lá nas redes sociais dele. Vamos deixar aqui o link na descrição. Convidar todo mundo também a ouvir nossos outros episódios e nos seguir nas nossas redes sociais, participar da nossa pesquisa também, nos avaliar lá no Spotify. Até tem algum recado que tu pode deixar para nós agora lá do Spotify, do que tu tá achando dos nossos episódios. E por hoje era isso. Até a próxima, pessoal!